maneira resumida até aqui, você me ouviu falar paulatinamente sobre 3 experiências de Êxodo. A primeira, libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Segunda, a libertação do pecador, que se deu por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz, porque lá foi o nosso êxodo, nós fomos libertos do poder do pecado. Terceiro, falamos sobre a libertação deste mundo, quando partirmos daqui para a eternidade, amém? Mas o nosso querido e amado Moshe, ele narrou o capítulo 1, contando para nós uma história, e passou a reinar sobre a terra do Egito um novo rei. Este rei não conhecia a José, nem os seus descendentes, muito menos o que ele havia feito de bom em prol da terra do Egito. Observando o faraó, que os filhos dos filhos, perceba, os filhos dos filhos de Israel se multiplicavam por sobre a face da terra, disse ele consigo, com os seus: vamos dobrar a carga de serviço, para que o trabalho braçal tire a força física e a expectativa deste povo, deles se tornarem uma grande multidão, uma nação, para que não aconteça de estourar uma guerra, eles se unindo com os inimigos, possuam aquilo que é nosso. Só que a Bíblia diz que o efeito da ação do faraó, presta atenção, foi contrária, porque ao invés deles oprimirem para destruir, a Bíblia diz que eles oprimiram para contribuir com um crescimento. Você leu? Quanto mais oprimiam, mais o povo crescia. Quanto mais perseguiam, mais o povo prosperava. Plano A frustrou-se. Faraó não entendeu porque dobrar a carga de serviço não resolvia o problema. Então partiu para o B. Qual seria o plano B? Pegar os meninos, obviamente, afogarem no Nilo, todos os meninos de 0 a 2, as meninas manterem vivas na expectativa de, na fase adulta, elas se casarem com os egípcios e a semente delas levarem o nome deles. Só que pela segunda vez o plano do faraó foi frustrado, porque o trunfo na manga de Deus para aquele tempo estava escondido na casinha da irmã Joquebede e se chamava Moisés. A você que veio neste culto esta noite, levante uma de suas mãos, por favor. Eu vim te dar um recado: Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado, calma, Ele chega na hora certa. Só que a vida do Moisés, preste atenção, ela é dividida basicamente em 3 fases. Quantas fases? Essas 3 fases, ou 3 ciclos de 40 anos cada. Primeira fase, Egito. Moisés estudando nas melhores universidades, se qualificando para ser alguém, muito provavelmente substituir o faraó no futuro. Esta era a expectativa, como bem disse o nosso querido e grande apologista Estevão no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, que ele era dotado em toda a ciência dos egípcios. Segunda fase, ou segundo ciclo de 40 anos, ele estava em Midian, exercendo a função pastoral, cuidando das ovelhas de Jetro, sendo responsável com sua esposa e seus filhos. Terceira fase, vemos o Moisés, legislador, libertador do povo, conduzindo os filhos de Israel para a terra prometida. Dwight L. Moody, que dorme no Senhor hoje, disse uma vez: queridos, se pudéssemos nominar de maneira direta as 3 fases do querido Moisés, nós diríamos que na primeira ele aprendeu a ser alguém patenteado, na segunda ele aprendeu a ser um ninguém, humilhado, mas na última ele viu de camarote o que Deus tem poder de fazer. Alguém já entendeu? Na vida de um ninguém. Olha para mim, capítulo 2,
capítulo 2 está escrito que Moisés, tomando as dores dos filhos de Israel, de um dos escravos que apanhavam pelas mãos de um egípcio, ele tirou a vida daquele oficial, e para não morrer pelas autoridades do Egito, ele fez o quê? Fugiu. Entramos aqui na segunda fase do Moisés, obviamente no capítulo de número 3. 40 anos se passaram. Quantos anos? 4 décadas, 40 anos. Moisés casado com Zípora, pai de filhos, cuidando das ovelhas de Jetro, acostumado com o percurso de trabalho. Num dia, Deus decidiu se revelar. Em 40 anos, saindo de Midian para Horebe, do Horebe para Midian, Moisés estava acostumado com a temperatura do calor no deserto. Em 40 anos, ele estava familiarizado com a visão das sarças que ardiam e se consumiam. Só que dessa vez Deus decidiu falar, e ele teve uma visão, uma sarça que ardia e não se consumia. É por isso que eu amo dizer que Deus é expert em fazer coisas incomuns nos dias que nos são comuns. Para Moisés, mais um dia de trabalho. Para Deus, uma oportunidade de se revelar. Para você, mais um dia de culto, uma conferência, um evento, tanto faz. Para Deus, a excelentíssima oportunidade de revelar a sua vontade por intermédio da sua palavra. 40 anos acostumados, vendo sarças pegarem fogo, arderem, sendo consumidas. Ele viu uma que ardia e não se consumia. Só que olha para mim e perceba uma coisa, pelo amor de Deus. O que chamou a atenção de Moisés ali não foi o fogo na sarça, foi a resistência que a sarça teve para arder. Eu vou repetir. O que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo, ele viu isso por 40 anos. O que chamou a atenção de Moisés foi a resistência que a sarça teve para arder, sem se consumir no meio daquele fogo. Levanta a tua mão aí de novo. A proposta de Deus esta noite não é só de incendiar a tua sarça, se é que tu me entende. A proposta de Deus neste culto é de dar a esta mesma sarça resistência e sustentabilidade, para mesmo se arder, continuar de pé.